Meu nome é Gideão, e nasci em Ofra, um lugar situado nas terras da tribo de Manassés, parte do reino de Israel. Nossa nação estava em um período difícil, dominada pelos midianitas há cerca de 7 anos, uma consequência direta da desobediência de Israel aos mandamentos de Deus. Durante essa época, os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do leste, invadiam nossa terra, destruíam as colheitas e deixavam pouco para nossa sobrevivência. Certo dia, enquanto eu malhava trigo escondido no tanque para proteger a pouca comida que conseguíamos produzir dos olhos vorazes dos midianitas, recebi a visita do anjo do Senhor. A aparição foi algo surpreendente e um tanto assustadora. Ele me saudou dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente." Confuso e um pouco cético, questionei a presença do Senhor em nossas vidas, citando as adversidades que meu povo enfrentava. "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todos os seus feitos maravilhosos que nossos pais nos contaram?" O anjo, então, me encarou com seriedade e disse: "Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, não te enviei eu." Eu, me sentindo inseguro, questionei: "Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai." Mas o Senhor me assegurou de sua presença e apoio, dizendo: "Porquanto eu serei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem." Apesar da promessa divina, minha insegurança e necessidade de confirmação me levaram a pedir um sinal de que realmente era o Senhor quem falava comigo e que sua vontade era que eu liderasse Israel contra os midianitas. Preparei um teste, coloquei um velo de lã no chão e orei a Deus. Pedi que, se fosse sua vontade que eu liderasse Israel, o orvalho deveria molhar somente o velo de lã, deixando seca toda a terra ao redor. Na manhã seguinte, ao acordar, fui verificar o resultado e, para minha surpresa e alívio, encontrei o velo úmido de orvalho, ao ponto de espremer dele uma bacia cheia de água, enquanto a terra ao redor permanecia completamente seca. Ainda assim, minha dúvida persistiu e resolvi pedir um sinal inverso. Desta vez, o velo de lã deveria permanecer seco, enquanto o orvalho deveria umedecer a terra ao redor. Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, atendeu novamente ao meu pedido. No dia seguinte, o velo de lã estava seco e a terra ao redor estava molhada de orvalho. Estes sinais fortaleceram minha fé e acabaram com as dúvidas que eu carregava em meu coração. Estava claro agora que Deus estava comigo e que eu deveria seguir em frente com a missão que me foi confiada. Com essa confirmação, me preparei para a próxima etapa: convocar os homens de Israel para se juntarem a mim nesta batalha. O desafio seria grande, mas eu sabia que não estaria sozinho. Deus estaria comigo em cada passo, orientando e fortalecendo nosso povo. Após os sinais com o velo de lã, me senti mais forte e mais confiante de que Deus realmente estava ao meu lado. Segui para a próxima fase, que era reunir um exército para enfrentar os midianitas. Convocamos os homens de Israel e rapidamente 32.000 homens valentes se juntaram a mim. No entanto, o Senhor tinha outros planos que testariam ainda mais minha fé. Deus me disse: "O povo que está contigo é demasiado para eu entregar os midianitas nas suas mãos." Israel poderia se gabar contra mim, dizendo: "A minha própria mão me salvou." Então, ele me orientou a dizer a todos que estivessem com medo que voltassem para casa. Incrivelmente, 22.000 homens deixaram o acampamento e voltaram, restando apenas 10.000 comigo. Mas Deus ainda achava que eram muitos. Ele me levou a testar os homens restantes, observando como bebiam água do rio. Deus disse: "Separa os que lambem a água com a língua como faz o cão, dos que se ajoelham para beber." Dos 10.000, apenas 300 homens beberam da forma que Deus havia especificado, trazendo a água à boca com as mãos. Estes seriam os homens que me acompanhariam. De um exército de 32.000,
restaram apenas 300 homens para enfrentar o vasto e bem equipado exército midianita. A situação parecia impossível aos olhos humanos, mas estava claro que qualquer vitória que viesse seria inegavelmente obra de Deus. Com esse exército reduzido, nos preparamos para enfrentar os midianitas. Deus havia prometido a vitória, mas como ocorreria isso com tão poucos homens? Esse desafio só fortaleceu minha fé no poder e na promessa de Deus. Com apenas 300 homens ao meu lado, a batalha contra os midianitas parecia uma missão fadada ao fracasso aos olhos de qualquer estrategista humano. No entanto, estávamos armados com a promessa de Deus de vitória, e essa era a nossa maior força. Naquela noite, antes de enfrentarmos o inimigo, Deus me instruiu a descer ao acampamento dos midianitas com meu servo Pura. Ali, ouvimos um soldado contar um sonho a seu companheiro, no qual um pão de cevada rolava até o acampamento midianita e derrubava uma tenda. O companheiro interpretou esse sonho dizendo que significava que Deus entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. Essa confirmação aumentou ainda mais a nossa confiança. Voltamos ao nosso acampamento e imediatamente organizei meus homens. Deus me deu uma estratégia incomum. Cada homem deveria levar uma trombeta, um jarro vazio e uma tocha acesa escondida dentro do jarro. Dividimos os 300 homens em 3 grupos e no meio da noite cercamos o acampamento midianita. À minha sinalização, todos os homens tocaram as trombetas, quebraram os jarros, expondo as tochas acesas, e gritaram: "Espada do Senhor e de Gideão!" O barulho súbito, as luzes brilhantes e o nosso grito de guerra causaram uma confusão imensa entre os midianitas. Eles começaram a lutar uns contra os outros no escuro, acreditando estar sendo atacados por um grande exército. A desordem foi tão grande que muitos midianitas fugiram, enquanto outros foram derrotados pelos próprios companheiros ou por nós, na perseguição que se seguiu. A estratégia divina funcionou perfeitamente, provando que não era pelo número ou pela força, mas pelo poder de Deus que Israel obteria a vitória. Este evento não apenas garantiu a vitória sobre os midianitas, mas também reforçou a fé de todo o povo de Israel no verdadeiro poder de Deus. Após a impressionante vitória sobre os midianitas, com a inesperada tática das trombetas, tochas e jarros quebrados, nosso exército de 300 homens perseguia os remanescentes inimigos. A moral de Israel estava elevada, e os israelitas de outras regiões começaram a se juntar a nós para ajudar na perseguição e no abate final dos inimigos em fuga. Durante a perseguição, capturamos 2 príncipes midianitas, Oreb e Zibê, e os executamos, mostrando a todos que os líderes dos opressores de Israel não escapariam da justiça divina. Conforme prosseguíamos, capturamos também os 2 reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Eu mesmo os matei, cumprindo a promessa de vingança pela morte de meus próprios irmãos, que haviam sido mortos por eles. Após a vitória completa, os israelitas queriam me fazer rei. Eles disseram: "Domina sobre nós, tu e também teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste da mão de Midian." No entanto, minha resposta foi firme e baseada na verdade que sempre guiou minha liderança. "Não dominarei sobre vós, nem meu filho dominará sobre vós, o Senhor dominará sobre vós." Apesar de recusar a realeza, cometi um erro que mais tarde trouxe consequências para Israel. Criei um éfode, uma espécie de vestimenta sacerdotal, com as joias dos despojos dos midianitas. Esse éfode, embora destinado a ser um objeto de memória da vitória divina, acabou sendo colocado em Ofra, minha cidade natal, e se tornou um objeto de idolatria para o povo. Essa foi uma falha minha, onde descuidadamente contribuí para a desorientação espiritual de Israel, algo que sempre lutei para combater. Meu tempo como líder foi marcado por paz que durou cerca de 40 anos, um período em que o jugo dos midianitas foi completamente removido de sobre Israel.
Minha história, apesar das vitórias e do poder divino manifestado, é também uma narrativa de erros humanos e das misericórdias de Deus, que sempre se mostrou fiel, mesmo nas falhas do seu povo. À medida que minha vida se aproxima do seu final, reflito sobre os eventos que marcaram meu tempo como líder de Israel e o que aprendi com cada um deles. A jornada que começou no lagar, me escondendo dos midianitas enquanto malhava o trigo, se transformou em uma missão divina que jamais poderia ter imaginado. Aprendi, acima de tudo, que a força e a vitória não vêm do número de soldados ou da capacidade humana, mas do poder de Deus. Ele pode usar o mais humilde dos homens e os planos mais simples para realizar seus propósitos grandiosos. Isso ficou evidente quando Deus reduziu nosso exército de milhares para apenas 300, garantindo que a glória pela vitória fosse dada somente a Ele. Cometi erros ao longo do caminho, como a criação do éfode que se tornou um ídolo. Isso me ensinou que mesmo as intenções mais puras podem levar a consequências não intencionais se não estivermos vigilantes e totalmente alinhados com as instruções de Deus. Meu erro também serve como um lembrete para as gerações futuras sobre a facilidade com que podemos nos desviar do caminho certo, especialmente após períodos de grandes vitórias ou sucesso. Como líder, entendi que a verdadeira liderança envolve servir, não dominar. Ao recusar ser rei, quis demonstrar que nenhum homem deve se colocar no lugar que só pertence a Deus. Ele é o verdadeiro rei de Israel e todos nós estamos sob seu comando e direção. Deixo para o povo de Israel e para todos que ouvirem ou lerem minha história a mensagem de que devemos sempre buscar a Deus em primeiro lugar, obedecer a seus mandamentos e confiar em seu plano, por mais inusitado que pareça. A obediência a Deus traz vitória, paz e verdadeira liberdade. Espero que minha história inspire outros a buscar a Deus com todo o coração e a viver de acordo com sua vontade, não importa as circunstâncias. Que as gerações futuras se lembrem de Gideão não apenas como um guerreiro ou um juiz, mas como um homem que, apesar de suas falhas e dúvidas, buscou fazer a vontade de Deus em sua vida. Assim termina a minha história, na esperança de que ela sirva de exemplo, tanto nos triunfos quanto nos erros, para todos aqueles que desejam caminhar segundo o coração de Deus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você encontrou inspiração e aprendizados valiosos na história de Gideão, compartilhe este conteúdo para motivar e enriquecer a vida de outros. Não esqueça de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, trazendo mais histórias e reflexões profundas para você. Eu te espero no próximo vídeo.